Olá, você que me assiste. Eu vou começar aqui um estudo comparativo que eu fiz algum tempo atrás sobre o sentido das coisas, o sentido espiritual das coisas. Sentido, não no sentido, a questão interna, sobre sentimento. Sentido na questão de lógica, sobre aquilo que faz sentido, aquilo que é. Né? Para esse estudo eu vou usar fazer um estudo comparativo. Eu vou utilizar a minha Bíblia, a Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria. Eu vou utilizar o livro de um pai apostólico chamado Orígenes de Alexandria. É o livro chamado Tratado sobre os Princípios. Esse é um bispo cristão. Vou comparar com uma citação de Tomás de Aquino, que é também um grande teólogo aí, fez uma obra chamada Suma Teológica, uma obra muito grande que é estudada na filosofia, que também é um grande estudioso aí da escolástica, que foi Tomás de Aquino, muito importante, e vou comparar por último com a doutrina kardecista. Estou fazendo bastante estudo aí, estou comparando. A questão aqui é o sentido das coisas, não vou afundar muito em questões de doutrina. É só a questão do sentido. Por exemplo, eu vou primeiro citar a carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículo de 8 a 9. Ele diz o seguinte: certa é esta doutrina, constância, firmeza para os que abraçaram a fé em Deus, se esforcem na prática do bem. Quanto às questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge dela porque são inúteis e vãs. Essa questão de disputas relativas, né? Genealogias, questões tolas, ele chama de questões tolas. Na sua carta de 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 16, se eu não me engano, ele chega a chamar essas disputas de palavras eu vou até ler, peraí que eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Capítulo 2 Timóteo, só me dá um segundinho, 2 Timóteo, capítulo 2 a 16, deixa eu ver, 2 a 16. Ele chama Timóteo 2 a 16. Conversas frívolas. Ele chama de conversas frívolas. Aquele palavreado, aquela aumento de palavrório que é desnecessário, sabe? Quando uma pessoa fica em disputa de palavras. A questão é o sentido. O sentido é o mais importante do que a palavra utilizada. Essa é a questão. No mesmo caminho chega vou mencionar aqui o santo Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria, ele foi um cristão, morreu por Cristo. E ele diz o seguinte sobre essa questão das palavras que não são tão importantes do sentido espiritual, que o mais importante é o sentido, aquilo que é falado, do que com qual palavra é falada. Ele escreve o seguinte no seu livro Tratado sobre os Princípios, livro 4, capítulo 3, de 15 a 27. No seu livro Tratado sobre os Princípios. Livro 4, capítulo 3. Todo aquele que cuida da verdade não se deve ocupar com as palavras e as expressões, pois em cada povo as palavras têm uso diversos. Deve prestar mais atenção naquilo que é significado, do que com quais palavras é significado, sobretudo quando se trata de realidades tão elevadas e difíceis. Aqui é o livro Orígenes de Alexandria, Tratado sobre os Princípios. É interessante quando ele fala isso: todo aquele que cuida da verdade não se deve ocupar com as palavras e expressões, pois em cada povo as palavras têm uso diversos. Deve-se prestar mais atenção naquilo que é significado, no sentido. Já eu vou chegar nessa questão do sentido. Outra citação que eu quero pegar aqui é
do livro Suma Teológica de Tomás de Aquino, a primeira parte, no caso, volume 1, ele diz o seguinte, na página 27, pois não se deve se esforçar o homem por alcançar objetos que ultrapassem a razão, no caso a razão lógica, segundo a Escritura, Eclesiastes 3, 22, não procure saber coisas mais dificultosas do que cabem à tua capacidade. Ou seja, existem coisas que estão muito além da nossa razão. As palavras não vão chegar lá. O próprio Paulo usa um termo para as coisas espirituais de inefáveis. Não há palavras humanas. Logo é uma perda de tempo ficar tentando estabelecer uma verdade usando palavras humanas num lugar onde as palavras humanas são ineficientes. Na mesma linha vai a doutrina espírita. A doutrina espírita dos espíritos que ditaram a Kardec, na questão 28, questão 28 do Livro dos Espíritos, está escrito o seguinte: as palavras poucos nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que vossa linguagem é incompleta. Isso está no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, questão 28. Outra questão do mesmo livro, a questão 14, eles dizem que nós devemos nos preocupar com as coisas que nos tocam mais diretamente. Veja só, por exemplo, eu vou ler aqui. Deus existe, crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Tende muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as coisas, as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Logo, eles estão falando a mesma coisa. As coisas espirituais, elas estão muito além da linguagem humana. Logo, não há palavras aqui embaixo que a descrevam bem. Paulo, na sua carta, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4, ele fala de um arrebatamento ao céu e ele fala que lá as coisas são inefáveis, ou seja, não há palavras. Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4. E a mesma doutrina espírita diz que o espírito com linguagem humana não é fácil de ser analisado, na questão 23 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O que eu quero chegar com essa questão do sentido e a linguagem humana ser ineficiente? É que nas religiões, as disputas realmente acontecem por questões de palavras. Por exemplo, se na doutrina espírita eles falam espírito evoluído e nós no cristianismo dissermos anjos, é a mesma coisa, o sentido é o mesmo, é um ser muito acima de nós, muito elevado. Só que as palavras não são importantes. Você pode falar anjo ou você pode falar espírito evoluído. Não faz diferença. O sentido é o mesmo. As palavras aqui são ineficientes e não são importantes. O que não pode acontecer é essa disputa de ego, disputa de palavras. Ah, não, eu tô certo, é anjo. Ah, eu tô certo, é espírito evoluído. É tudo a mesma coisa. O sentido do que está sendo ensinado é o mesmo. É um ser evoluído, um ser acima de nós, mais próximo de Deus. Você pode falar espírito evoluído ou anjo, tanto faz, não importa. E é essa questão, geralmente as questões das palavras criam divisões. Eu, por exemplo, sou um simpatizante de várias doutrinas. Sou cristão, mas sou simpatizante de várias. Mas o fato é que eu encontro discordâncias nas outras religiões e eu não devo me colocar numa bolha, dizer, ah, não, eu estou certo, pronto, acabou. Não. As diferenças se corrigem com estudo. Se você encontra uma heresia, não quer dizer que você tem que concordar com uma heresia do outro lado, mas se corrige com estudo, não com divisões, entende? Ah, não, aqui está certa, a palavra que ele usa lá está errada. Não, há um meio termo, entende? Você pode chegar a encontrar o seu irmão.
Outro dia eu estava vendo um programa, um podcast, um padre fala uma coisa muito bonita. Ele falou, olha, as diferenças religiosas existem. Por exemplo, no catolicismo, o dia sagrado é o domingo. E para os judeus, para os adventistas do sétimo dia, é o sábado. Mas há um momento entre um dia e o outro, entre o pôr do sol do sábado e o amanhecer do domingo, há um momento entre esses dois dias que eles se encontram. E aquele encontro ali é aquela harmonia ali que precisa se estabelecer, entende? Ao invés das pessoas ficarem nessa disputa de ego e de palavras, as pessoas deveriam tentar se harmonizar, porque isso é o ideal. Deus, ele é harmônico. Deus, ele está em todo lugar. Logo, as divisões, as pessoas criam as divisões. Deus não se divide. Deus, ele está em tudo, em todos somos irmãos. E esse é o primeiro estudo de outras coisas que eu quero falar aos poucos, mas por hora eu quero explicar isso. O sentido das palavras é o mais importante, não a palavra em si. Se você diz anjo e o outro diz espírito evoluído, é a mesma coisa, é um ser mais próximo de Deus. A palavra não é o mais importante. Eu gosto de usar a palavra anjo, porque eu sou acostumado. Mas se outro usar uma palavra diferente, falar que é um Buda, um ser evoluído, não faz diferença. Uma divindade não faz diferença. A questão é o sentido. E sim, ao longo de alguns vídeos futuros eu vou explicar algumas coisas mais voltadas às diferenças, mas por hora a questão que eu quero aqui é buscar a harmonia entre algumas religiões e mostrar que elas são irmãs. Religiões têm doutrinas irmãs. Não preciso colocar a pessoa afastada como se ela fosse algo totalmente diferente da minha fé. Por hora, eu vou me focar só nisso, na questão do sentido. Você que me escutou até agora, muito obrigado. Até o próximo vídeo.